Serei objetivo em minhas palavras, mas falarei tudo aquilo ao qual o Senhor colocou em meu coração. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6. Aleluia. Quantos creem que Deus está vivo? Diga amém. Quantos falaram com Ele hoje? Diga amém. Amém. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 6. 6. Motivo de grande alegria estar aqui. Muito bom pregar em casa. Agradeço, o pastor Santos me convidou, falou: pastor Léo, o senhor prega domingo? Eu falei: amém. Sei que a igreja está numa batida aí de 3 dias aí de EBF, para a honra e glória do Senhor. Se eu não me engano, nesses 3 dias foi mais de 100 crianças, isso mesmo? Glória a Deus. O melhor investimento é nas crianças. O melhor investimento é nas crianças. Investimento nas crianças não é perdido, não é perda. Talvez você não veja o retorno de imediato, mas vai ter retorno. Capítulo 6, versículo 6, quanto acharam, diga amém. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. E a igreja diz: podeis assentar. Estamos diante de um texto conhecido, a saber, a oração do Pai Nosso ou a oração dominical. O capítulo 6, ele vai citar o começo do capítulo 6. Ele vai falar sobre você dar esmola, vai falar sobre a oração e vai falar também sobre o jejum, que é uma continuação do sermão da montanha, a saber que é um sermão onde nós olhamos e vemos como o cristão deve se comportar, como o cristão deve ser. É a oração, é o sermão da montanha. Quando ele começa o capítulo 6, ele fala sobre o dar esmola. Ele está ensinando quando você vai dar a esmola. E Jesus ensina o seguinte: quando vocês derem esmola, não faça como os hipócritas. Não façam como os religiosos que havia na época. Como assim? Porque eles, quando davam esmola, eles iam para as praças, eles queriam se amostrar, eles queriam mostrar para todo mundo o que eles estavam fazendo, que era dando esmola ou dinheiro. E a gente pode converter como ajuda. Quando ajudares alguém, para de querer se exibir, para de querer se amostrar. Aí ele fala: o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Aí ele começa falando assim: porque esses não têm galardão no meu reino. Só que com o passar dos versículos,
ele termina falando, porque esses já receberam um galardão. E aí ele fala 2 vezes isso. Aí a pergunta, por quê que no começo ele fala que não tem galardão, mas os versículos posteriores ele fala que tem galardão? Porque não é o galardão do reino de Deus. Ele estava querendo dizer, esses que se amostram quando querem fazer alguma coisa, esses que se amostram, que gostam de se exibir quando está ajudando alguém, esses daí no meu reino não vai ter galardão, mas aqui na terra eles já até ganharam o galardão deles. Aqui na terra eles já ganharam o reconhecimento deles. E triste é isso, ser reconhecido na terra, mas não ser reconhecido no céu. Receber recompensa na terra, mas não receber recompensa no céu. E qual é o nosso objetivo? Qual é o nosso foco? Qual é o nosso propósito? Aí ele fala, para de ficar que nem esses hipócritas religiosos, que está ajudando só para se amostrar, que está fazendo só para se exibir, só para receber glória aqui nesta terra. Mas quando você fizer, faça em oculto. Por quê? Porque o meu Pai, que contempla, que vê o que está oculto, te recompensará publicamente. Irmãos, a palavra é muito clara. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou falando que o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te... É a palavra de Deus que diz. E ela é muito clara. Quando você ajuda, e quando ele fala isso aqui, ele não está falando simplesmente a questão de se amostrar. Ele está falando também um desejo no coração, um propósito no coração. E difícil, dura coisa é isso. O quê? Deus, ele contempla o teu coração. Tem gente que veio ofertar aqui e simplesmente veio de gratidão, Deus recebeu. Mas se você botar no teu coração que levantou para ofertar, tem até oferta, mas se você pensou para que alguém veja, ou para que a igreja veja que eu estou ofertando, Deus já rejeita. A igreja recebe, paga a conta de luz, tudo, mas Deus é o coração que Ele contempla, é o coração de quem está ajudando, é o coração de quem está ofertando, é o coração de quem está fazendo algo para alguém. Mas o coração, o teu coração tem que estar com pureza. O teu coração tem que estar fazendo sem esperar algo em troca. O teu coração tem que estar fazendo simplesmente porque você quer ajudar, e não porque lá na frente você vai receber alguma coisa, e não porque alguém está te vendo. É isso que ele ensina. E ele fala: quem fizer com a intenção pura de não querer glória para si, de não querer aparecer, eu vou exaltar publicamente, ou eu vou honrar publicamente. Aí você pensa assim: mas pastor Liel, é só abrir a rede social, porque a gente vê um montão se aparecendo, se exibindo, se amostrando. Quando vai dar, tem que tirar uma selfie para mostrar, e o coração cheio de si. A Bíblia é bem clara quando ela fala assim: eles já receberam o galardão, foi o que eu falei. Eles já estão tendo a recompensa deles. E qual é a recompensa deles? O reconhecimento desse mundo. Mãos de coração, se for da vontade de Deus ser reconhecido, amém. Mas se não for, eu quero é subir. Teve um pastor que falou comigo assim: pastor Léo, eu não quero nem saber se eu vou, quando a trombeta tocar, se eu vou ser o primeiro, se eu vou estar no meio, nem que eu seja o último a subir. O importante é subir.
Aí ele continua as orientações, ele explica e ensina sobre o fato de você abençoar, ajudar, contribuir, seja a alguém ou alguma instituição. Aí ele vem ensinando sobre a oração. E o que ele fala sobre a oração? E vós, quando orares, faça o quê? Não useis de vãs repetições, como os gentios, porque no culto pagãos deles, eles começavam a repetir as palavras, achando que assim fosse ser atendido, achando que assim fosse ser ouvido. Aí Jesus fala: não, comigo não é assim, com meu pai não funciona assim. E eu tenho um tempinho de crente, desde quando eu nasci, tempinho porque eu não sou tão velho, não sou tão antigo, né? Aí, o que eu já ouvi de mandinga, é mandinga, gente, superstição. Meu Jesus, dá até vergonha de falar. Eles já chegaram para mim e falaram assim: pastor Eliel, pega o nome da pessoa e coloca no formigueiro, no monte, que a tua oração vai ser atendida. Outros já chegaram e falaram assim: repete o salmo tal, sei quantas vezes por dia, que a sua oração vai ser atendida. Isso aqui é tudo culto pagão. Sabe quando Deus responde a tua oração? Quando Ele quer responder. E a gente tem que ter maturidade para entender isso. É o ano da maturidade. Se Deus não te respondeu, é porque Ele não quis. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Não é a quantidade de vezes que você vai repetir. Quando fala de perseverança, não é você repetir palavras e palavras para que assim o Senhor vai ouvir, vai me atender rápido. Não é isso. E pelo contrário, cuidado com isso. Porque eu, quando ia pedir a minha mãe, se eu ficasse insistindo, recebia outra coisa que eu não queria. O que eu não queria. E é justamente assim. Com Deus, meu irmão, não tem barganha. Não tem, meu irmão, um jeitinho brasileiro gosta de dar um jeitinho. Com Deus não tem isso. Se Ele fez na sua vida, não é por causa de pedra de Israel, não é por causa de você subiu, meu irmão, é porque Ele quis. Você pode fazer a tua campanha, você pode fazer o teu voto a Deus, você pode orar propósito a Deus toda madrugada, amém, pode, sim, faça. Mas se te respondeu, foi porque Ele quis. Foi porque Ele quis. A oração respondida é a oração que Deus quer responder. Não é a oração, e a gente falou isso hoje na escola dominical, a oração forte. Eu gosto que fulano de tal ore porque a oração dele é forte. Que isso? Deus está falando, eu ouço todas. Eu ouço todas as orações do jeito certo e atendo de acordo com a minha vontade. Aí ele continua o versículo. Aí eles falam assim, em Lucas, no Evangelho de Lucas, um discípulo chega até ele e fala, Senhor, nos ensina a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E ele ensina justamente a oração do Pai Nosso. Só que aqui em Mateus ninguém pede, mas ele mesmo assim ensina. O que a gente aprende com isso? Porque você pedindo ou não, você tem que orar. Você pedindo ou não, ele se achou necessário ensinar a orar. Porque a oração não está ligada ao nosso interesse em querer orar, está ligada em necessidade.
E não é a necessidade de mudar a Deus ou a vontade dele. É de mudar a gente e a nossa vontade. Eu oro mais para que eu seja mudado do que Deus seja mudado. Eu nem oro para que Deus seja mudado, porque Ele é imutável. Mas a oração tem que causar esse efeito em você. É você se prostrar e falar: Senhor, me muda. Senhor, eu quero isso. Se não for da sua vontade, Pai, não realiza o meu desejo, mas muda o meu desejo para que ele se enquadre com a sua vontade. Essa é a oração. A oração é para todos, para quem quer aprender ou quem não quer aprender. A oração é para todos os servos, discípulos de Deus. Aleluia. Quando ele fala mais, ele vai falar sobre o quarto. Aí ele fala: entra no seu quarto. E ele começa a oração explicando sobre a oração. Quando ele fala sobre entrar no seu quarto, ele está falando de intimidade. O que é isso? Como assim? Aí eu te pergunto: o Senhor tinha aposento? O Senhor ele parava em algum quarto, ele ficava parando em um quarto, uma casa, toda noite ele voltava? Não. Mas ele ensina o quê? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele está falando sobre intimidade. Tenha relacionamento comigo, aonde você tem intimidade, na tua intimidade. Se alguém for na sua casa de surpresa, e se a tua sala estiver bagunçada, é o local onde você recebe a visita. Estiver bagunçada, para onde você vai jogar essa bagunça correndo? Para o teu quarto. É no teu quarto que você chora. É no teu quarto onde vocês têm as lamentações, onde você tem as lamentações, as queixas da vida. É no teu quarto. É no teu quarto que vem as ideias mirabolantes. É no teu quarto que vem planos e projetos. É no teu quarto onde está a conversa mais íntima. E ele está falando assim: é aí que eu quero entrar na sua intimidade. É dentro do seu quarto, aonde você tem conversas inapropriadas também. Coisas que você não deve fazer. Ei, é aí que eu quero entrar. Por quê? Porque o santo não se mistura com o profano. E pelo profano, ele até se misturava. E ele gosta disso. O profano fala: não tem problema. Só que o santo não consegue. A santidade não anda, as trevas não andam com a luz. Pare de achar que, não, meu irmão, isso é novo, agora todo mundo se entende, todo mundo se enquadra. Para com isso. As trevas não andam com a luz. Se as trevas estão do lado da luz, meu irmão, é para iluminar as trevas. Não existe. Fora disso está errado. O santo não se mistura com o profano. Então quando ele fala assim: entra no teu quarto, na sua intimidade, e ora ao Pai. É porque todas as vezes que vocês pensarem em fazer algo que não esteja de acordo com a palavra de Deus, você vai lembrar: aqui não dá, não posso. Por quê? Porque é aqui que eu tenho intimidade com Ele. É aqui que eu converso com Ele. É aqui que eu me relaciono com Ele. Não consigo, não dá, não posso e não vou. É uma decisão. O você não se misturar, o você se santificar é uma decisão, não é sentimento. Porque sentimento passa. Aí ele fala: tem intimidade comigo lá.
aonde você pensa em se matar, aonde você conversa o que não é para conversar, para tu não ver que esse mal não vai sair daqui, para você não ver que esses desejos imorais não vai sair, porque a guerra não consegue ficar onde tem a presença de Deus. As trevas não conseguem habitar onde tem a luz de Deus, aonde tem a intimidade de Deus. Não consegue. Aí eu fui em uma igreja e o pastor e o irmão falou assim: tem que parar com esse negócio. Que negócio? Esse negócio de bater. E foi no congresso jovem. Esse negócio de bater em jovem, tem que parar com isso, porque jovem tem que estender a mão. Eu falei assim: o que é isso? Então a gente rasga Apocalipse 3,19, quando fala que Deus corrige e castiga todos que amam. Tem que haver correção, sim. Tem que haver, meu irmão, orientação, sim, exortação, sim. E se preocupa quando Deus parar de querer se relacionar com você na sua intimidade. É sinal que Ele já abriu mão de você. É sinal que Ele já não faz mais questão. Houve um dia que eu cheguei na minha mãe, eu sempre era o pidão, né? Meus irmãos, meus primos, tudo para pedir, eles chamam Eliel vai lá. E aí eu ia, né? Bobo que só. Eu ia. Aí eu ia pedir a minha mãe algo que ela não queria, e eu ficava insistindo. E algo que me deixava com medo é quando ela falava assim: não vou te falar mais nada. Não vou fazer mais nada. Por quê? Porque dali para frente, meu irmão, eu falei assim: meu irmão, pronto, estou condenado, estou comprometido, já era. Com Deus é a mesma coisa, se preocupe. Quando Deus parar de te corrigir, quando Deus parar de te chamar para a intimidade, quando Deus parar de te despertar para a oração, para a comunhão com Ele, é sinal que Ele abriu mão de você, meu irmão. E após isso, é choro e lamentação. Aí ele começa a oração falando: Pai nosso que estás no céu. Essa oração é dividida em duas partes. A primeira é 3 glorificações, que é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então a oração de reconhecimento: santificado seja o teu nome, é um nome que está acima sobre todos os nomes. Pouco tempo eu fiquei pensando, eu falei assim: Senhor, nesse Brasil, se eu for injustiçado por alguém que tem um poder muito grande, um nome muito forte aqui nesse país, e a justiça dele vir contra mim e querer me condenar, quem eu posso chamar? Visão terrena, quem eu posso chamar aqui nessa terra? Não há ninguém. Mas quando você fala: santificado seja o teu nome, está querendo dizer que o nome de Deus está acima de todos os nomes, está sobre todos os nomes. Ei, meu irmão, pode ser o nome que for, é abaixo do nome de Deus. Você tem um Pai que é todo poderoso, e que o nome dele está acima de todos os nomes. E o melhor é o seu Pai. Não se sintam órfãos, não se sintam abandonados, não se sintam sozinhos, solitários. Mas você tem um Pai, e que não há ninguém nesse mundo que tem um poder igual ou acima dele. É uma oração de exaltação.
A segunda é: venha o teu reino. Quando ele fala venha o teu reino, é um clamor para que o reino de Cristo, o reino dos céus, venha sobre esta terra, e nós estamos precisando disso. O reino de Deus veio porque ele diz: é chegado o reino de Deus, só que não em sua plenitude. O reino de Deus é paz, amor, justiça, bondade, misericórdia. O reino de Deus já está nessa terra. Quer uma boa notícia? Nós somos embaixadores desse reino. Meu irmão, isso é muito sério. Você é um representante do reino de Deus nesta terra. A pergunta é: como você tem se comportado? A pergunta é: como você tem agido? Como tem sido a tua conduta como embaixador do reino de Cristo nessa terra? Representante legal de Cristo, do reino dele aqui nessa terra. A nossa vizinhança, ela tem que reconhecer isso. E talvez você não precise nem de abrir a boca, mas só na sua conduta, só na sua aparência, só na sua postura, só no jeito como você sai de casa com a sua família, ele já nota: eita, diferente, hein? Diferente. Tem gente que nunca abriu a boca para falar com o vizinho, mas é reconhecido pelo vizinho como homem e mulher de Deus. Por quê? Porque como embaixador do reino, você se comporta como tal. Também, mas é uma seriedade fora do normal. Por quê? Porque se você não estiver andando com a conduta, Deus reprova. E dura coisa é ser reprovado por Deus. Aí ele fala: vem o teu reino, na glorificação, na oração. Aí ele fala: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É se sujeitar à vontade dele. E guarde isso: nem sempre a vontade dele vai ser igual à sua. Aí a pergunta é: qual que você prefere? Se a sua vontade não estiver de acordo com a vontade de Deus, qual você vai preferir? Aí nós respondemos no automático: a de Deus. Só que falar é fácil e simples, porque Deus quer a atitude, comportamento, decisão. Se você fala assim: Senhor, que seja feita a sua vontade, é quando Ele estiver executando a vontade dEle, por mais que não seja o que você quer, você deixar Ele executar a vontade dEle. E não falar: não, não é bem assim, não, vou ajudar. Não. Para com isso. Deixa Deus fazer. Amigo Lázaro de Jesus morreu. Aí Jesus falou: não, para a glorificação do Pai. E eles querendo que Jesus viesse logo enquanto ele estava enfermo. Aí quando Jesus vai ressuscitar, aí eles falam: mas Senhor, já cheira mal, o Senhor, tu quer que eu faça a vontade, mas está preocupado. Tu quer que eu faça o meu querer, mas você está se intrometendo. Você ora falando: Senhor, está em suas mãos, mas você está metendo a mão junto comigo como se eu precisasse de ajuda. E o Senhor está falando assim: meu filho, quando eu te chamar, você vem. Quando eu te pedir, você faça. A segunda parte da oração é 3 petições. Uma delas é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele não fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, amanhã e depois de amanhã e eternamente.
Ele fala hoje. Porque amanhã é o quê? Amanhã você faz a oração de novo e você pede o pão de amanhã. A oração é diária. O relacionamento é constante. O você crer na provisão de Deus é todos os dias. Não é você crer hoje para crer já o resto dos dias da sua vida. É você crer hoje, crer amanhã e crer depois de amanhã e continuar crendo que Deus prover na sua vida. Você pedindo pão todos os dias. É você agradecendo todos os dias. E uma coisa que a gente faz lá em casa é orar, por comida. A gente gosta muito de comer, tem como agradecer muito. E quando a gente faz as compras, a gente ora pelas compras. E a gente, Senhor, muito obrigado. E todos os dias que a gente se alimenta, a gente agradece, orando, agradecendo. Faça isso na sua vida, faça assim. Agradeça pelo pão que Ele te dá hoje. Tenha relacionamento com Ele todos os dias. Peça a Ele o pão todos os dias, não só para você, mas para que alimente aqueles que precisam. Porque a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é uma oração de comunhão com nossos irmãos. Porque o Pai é nosso. Ele não fala, Pai meu. O pão de cada dia, dai-nos. Perdoa-nos. Sempre algo conjunto, não só para mim. É uma oração que não é egoísta. Eu não faço ela só para mim. Eu faço ela para mim e para os meus irmãos. Segunda, já encerro aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Só recebe perdão quem libera o perdão. Irmãos, isso é regra na palavra de Deus. Só recebe perdão quem libera perdão. Se você falar assim, pastor Eliel, cite um dos pecados que não é perdoado. É o pecado que você não perdoa. Se você não perdoar, você está cometendo pecado. Irmãos, é duro, mas é verdade. E Deus não vai te perdoar. Se Ele não vai te perdoar, você não vai morar com Ele. Aí o pastor Santos fala, você acha isso duro? Duro é o madeiro que Jesus carregou na cruz. É duro, mas é verdade. É difícil, mas é verdade. Qual é o segredo para eu liberar o perdão e assim eu ser liberado ou perdoado pelo meu Pai? Gente, a gente está falando da oração. É a oração. É a oração. Tinha uma pessoa que eu estava com dificuldade de perdoar. Isso faz muito tempo que, graças a Deus, perdão vai fácil. Eu estava com dificuldade de perdoar. Eu aprendi um segredo que eu nunca mais esqueci. Isso também nunca mais foi preciso usar. Que foi assim, ore por essa pessoa. Por quê? Você não vai orar para matar a pessoa. Porque não é bíblico, não é certo. Bora, tem um pastor aí que ensinou isso aí. Mas enfim, nós não ensinamos assim. Nós oramos para que salve, para que seja liberto, porque nós entendemos pela Bíblia que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas principado, potestade. Então, quando nós vemos que alguém está agindo totalmente contrário à Bíblia para nos ferir ou nos prejudicar, a gente entende também com maturidade que aquela pessoa está sendo influenciada por um espírito maligno. E aí eu não oro para que aquela pessoa seja destruída. Eu oro para que aquele espírito saia da vida dela e ela venha ser liberta e ter uma conduta como Cristo recomenda.
E aí eu comecei a orar por aquela pessoa. Irmãos, perdão fluiu facilmente. Mas pare de achar que hoje eu vou orar, amanhã eu já vou estar. Nossa, não existe mágoa no meu coração. Pare com isso. Seja insistente, não estou falando de repetitivo. Senhor, libera. Não. Seja insistente no seu pedido. Tenha foco no seu pedido. Seja claro no seu pedido. Não trate Deus como estranho, mas trate Ele como seu pai. E não é um pai distante, um pai presente, um pai que conversa, e um pai que ajuda você a liberar o perdão. Então guarde isso: se você não perdoar, você não será perdoado. Perdoar é uma necessidade, mais para você do que para o próximo. Perdoar é uma necessidade mais para você do que para o próximo. Último pedido aqui na oração, e aqui eu encerro. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, vai dizer: não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima que podeis. Antes, com a tentação também dará meio de saída, para que possais suportar. A oração é: Senhor, me livra da tentação. Quando ele fala tentação não é pecado. Tentação é aquilo que vem antes de você pecar. Mas você só vai pecar se você já na tentação você cair, se você fraquejar. Por isso que a oração é: Senhor, livra-me, não me deixe cair em tentação, porque tentado todos nós somos, do menor ao maior, do pastor ao membro, todos somos tentados. A oração é para que Senhor não nos deixe cair. Só que a Bíblia ela é linda, a Bíblia é maravilhosa, porque Deus ele fala conosco através da Bíblia, e ele fala o seguinte: vocês não são tentados mais do que vocês podem suportar. Junto com a tentação, vem também o livramento. Pare de se achar fraco, pare de se achar inútil diante dessa tentação. Davi só derrotou o gigante porque ele sabia, meu irmão, que aquele gigante não era maior do que o Deus dele. Você só vai derrotar o gigante na sua vida quando você reconhecer, e não é só reconhecer, é falar também, porque as palavras têm poder. É quando você falar: ei, isso que eu estou passando não me define, isso que eu estou passando não é maior do que o meu Deus, não é maior do que quem eu sirvo. A tentação que eu estou enfrentando, eu posso suportar, eu tenho força, tem livramento de Deus na minha vida. Diga isso com as suas palavras, com a sua boca, porque fiel e justo é Deus para te livrar das tentações. Fiel e justo é Deus para te abençoar. Aleluia. Esta é a palavra que eu deixo para você nesta noite. Uma palavra de crescimento, edificação, uma palavra de consolação. Deus é seu Pai. Deus é seu Pai. E Ele não fala nem padrasto, não que padrasto seja algo ruim, mas Ele fala Pai mesmo. Quando o Pai é sangue. Sangue. Você tem o sangue de Deus correndo em suas veias.
é uma palavra de consolação, é uma palavra de exortação também, porque deixe Deus entrar na sua intimidade, no teu secreto, naquilo que só você sabe. E tem coisas que você não conta nem para o seu esposo ou para sua esposa. Conta para Deus. Conte para Deus que Ele vai te ajudar. Conte para Ele que Ele vai te ajudar. É uma palavra de edificação, que seja de crescimento para a sua vida, edificação para a sua alma, para que você saia crendo que Deus que proveu o pão hoje vai prover o pão na sua vida amanhã também, crendo que isso que você passa todos os dias, o que você tem que suportar, é Deus que te dá força, e Ele te dá mais ainda. Essa luta não é maior do que você, essa prova não é maior do que você, essa tentação não é maior do que você. Ele te dá o livramento para você e para sua casa. Amém. As palmas louvam ao Senhor e assim agradeço a oportunidade.